convidada de hoje é a Caroline Negrão, ela é proprietária do Espaço Educare e vai falar pra gente sobre Pilates. Obrigada, Caroline, por ter aceito nosso convite. Um prazer. Eu gostaria que você falasse um pouco o que é o Pilates. Então, o Pilates é um conjunto de exercícios onde eu consigo trabalhar com os alunos tanto no solo quanto nos aparelhos que são exclusivos do Pilates. Eu sempre falo que o Pilates ele é uma conexão de corpo e mente. Então eu consigo trabalhar fortalecimento muscular, consigo trabalhar equilíbrio, postura, consigo tratar e prevenir patologias. Então é uma atividade assim bem completa e o que eu sempre costumo frisar bastante que é uma atividade individualizada. Então assim, mesmo que eu consiga colocar numa sala 3, 4 alunos, que é o máximo também que a gente trabalha, as aulas são individualizadas. Então cada aluno tem o seu objetivo. Eu não tenho contraindicações. Então eu posso trabalhar desde uma criança até um paciente idoso, desde um atleta de alta performance até um idoso com várias complicações, com dificuldades de mobilidade. Então essas aulas são bem individualizadas, de acordo com o objetivo do meu aluno. O Pilates ele é um trabalho só de fisioterapeuta? Não, o Pilates pode ser ministrado as aulas por fisioterapeutas ou por educador físico. Mas no caso da reabilitação, tem que ser com um profissional de fisioterapia, né? Aquele aluno que busca um condicionamento físico, só um fortalecimento muscular, uma melhora da postura, eu posso trabalhar normalmente com os educadores, mas o paciente que já chega com um diagnóstico, com alguma patologia, uma tendinite, uma bursite, que hoje em dia é muito comum, um desvio postural, aí eu tenho que procurar um fisioterapeuta para trabalhar a reabilitação. Ele tem contraindicações? Nenhuma contraindicação, é uma atividade de baixo impacto e, como eu falei, ele pode ser feito por qualquer idade, por qualquer paciente, qualquer aluno pode trabalhar e de acordo com seus objetivos, mas não tem contraindicação. Gestantes, idosos, inclusive patologias como Parkinson, Alzheimer, a gente consegue diminuir muito, consigo melhorar muito a qualidade de vida e diminuir um pouquinho esses sintomas. Isso eu não sabia não. E em relação às gestantes, quais os benefícios que pode trazer? Certo. A gente sabe que já no início ali da gestação, você tem uma série de mudanças estruturais e hormonais, o que pode trazer um certo desconforto para a gestante, principalmente no que diz respeito à coluna, pela questão da sobrecarga, né, do aumento do peso. Então, em cada trimestre, né, são os 3 trimestres, a gente tem objetivos principais. Então, no começo, eu vou trabalhar um pouquinho dessas variações, essa questão da ansiedade no primeiro trimestre, os sintomas mais intensos, muitas gestantes costumam sentir mal-estar, né? Então, eu trabalho um pouquinho focando nisso. No segundo trimestre, a base dela já aumentou um pouquinho, então o equilíbrio já está comprometido, aí eu já vou um pouquinho mais nesses objetivos. E para um terceiro trimestre é mais a questão da respiração, a maioria tem dificuldade para dormir, a respiração já não é a mesma, né, o peso, e sempre trabalhando principalmente o assoalho pélvico, que vai ajudar tanto durante a gestação quanto principalmente na hora do parto, se ela quiser um parto normal principalmente, né? E quais os benefícios também que ela pode trazer para pessoas idosas? Sim, no idoso eu sempre falo que no geral a melhora da qualidade de vida e principalmente que ele seja o mais funcional, o mais independente possível. Então, a gente sabe que, né, a gente tem várias patologias, pode ser problemas reumáticos, desvios posturais, a marcha já vai ficando comprometida, essa questão da perda de massa muscular e massa óssea, tudo isso acaba comprometendo o idoso. Então ele fica um pouquinho mais dependente de certa forma. Então a gente quer deixar ele o mais independente possível, não deixando com que ele tenha essa perda de massa, com que ele sinta dores. Então a gente trabalha mais na prevenção, né, do que até no tratamento. No caso do idoso, eu quero que ele seja o mais funcional e independente possível. Caroline, tem assim quantas vezes por semana que é recomendável fazer o Pilates? Certo. Normalmente a gente trabalha com 2 a 3 vezes na semana. Não tem necessidade de fazer mais do que isso. 2 das 3 vezes é mais do que suficiente. E você falou que ele é feito de forma individualizada, né? Isso. Sempre de forma individualizada. O meu paciente chega, eu faço uma avaliação
assim como a gente faz nos procedimentos, na fisioterapia convencional mesmo, faço uma anamnese, vejo quais são as queixas do meu paciente, se ele sente dor, se ele vem de algum acidente, se ele vem de alguma cirurgia, algum processo inflamatório que seja, né, que eu precise trabalhar ainda, se ele precisa de reabilitação ou se é simplesmente para melhora de condicionamento físico. E aí, de acordo com essa avaliação, é que eu vou traçar aí as aulas e ver o que a gente vai começar trabalhando. Normalmente a aula demora um período assim, de quanto tempo? Normalmente 50, 60 minutos, uma aula. O Colégio Albertino está há mais de 20 anos levando aprendizado de qualidade para os seus alunos. Trabalhamos com material didático de ponta e oferecemos uma estrutura ampla, moderna, tecnológica e com acessibilidade para o seu filho, para que todos possam aprender com confiança e para a vida toda. Somos bem mais que uma escola. Nós dedicamos tanto que para nós, cada aluno é um filho. E aqui no Colégio Albertino que todos, juntos, somos felizes. Colégio Albertino, a escola onde seu filho é feliz. Qual é a diferença assim, entre o Pilates e a Yoga? Isso o pessoal me pergunta muito, isso é muito comum. Na verdade, é assim, eu posso falar que o Pilates, ele traz muitos princípios da Yoga, principalmente em relação à respiração, algumas posturas do Acro Yoga, principalmente eu que trabalho com Pilates aéreo, por exemplo, a gente tem posturas que são muito parecidas. Só que o Pilates, ele tem os seus princípios um pouquinho diferente da Yoga. Eu não poderia te descrever exatamente, porque eu não tenho, né, a formação de yoga, mas o Pilates diferencia nessa questão de respiração, de fluidez do movimento, é diferente, a questão da coordenação dos movimentos. Então eu busco integrar de uma forma um pouquinho diferente ali, mas tem muitas coisas parecidas dentro dos princípios. Mas essa questão de fortalecimento e reabilitação eu trabalho só dentro do Pilates. Tem essa diferença também de que comentam que a Yoga trabalha com a mente e o Pilates trabalha mais com o corpo? Na verdade, os dois trabalham com ambos. Tanto o Yoga quanto o Pilates trabalha corpo e mente. Por isso que tem muitas coisas ali semelhantes, né? Os dois trabalham corpo e mente, mas com princípios parecidos, mas ao mesmo tempo distintos, né? Então, eu, principalmente como fisioterapeuta, eu trabalho muito nessa questão de reabilitação, né? Então é um pouquinho mais diferente nesse sentido. A partir de quanto tempo? Qual a idade que pode fazer Pilates? Normalmente a gente costuma recomendar a partir dos 4 anos de idade. 4 anos? 4 aninhos de idade já pode estar fazendo. A gente já tem o Pilates Kids, que é muito bacana, é super interessante para as crianças, principalmente para quem depois, quando vai chegando na adolescência, questão de postura. Hoje em dia, então, celular, computador, né? Então a gente vê aí adolescentes com uma postura péssima e chega para mim cada dia mais jovens de 20 e poucos anos com problemas posturais gravíssimos já. Então, quanto antes você começar, melhor. Uma recomendação sua? Bom, uma recomendação, eu falo que existe muitos mitos, né, em volta do Pilates. Isso, infelizmente, ainda acontece muito. Então, assim, para quem não conhece a técnica, para quem não conhece, quem nunca fez uma aula, faça uma aula experimental. Eu acredito que a grande maioria dos estudos proporcionam essa aula experimental para realmente conhecer a técnica. Então, muita gente fala, o Pilates é só alongamento. Não é. O Pilates trabalha força. O Pilates é só para mulheres? Não. O Pilates trabalha homens e mulheres de todas as idades. Então, faça uma aula, sinta esses princípios que a gente fala de respiração, de precisão, de consciência corporal, que eu acho muito importante. E assim, não significa que você tenha que parar com outras atividades. Eu falo que o Pilates ele funciona muito bem associado a qualquer outra atividade. Natação, musculação, ciclismo, qualquer outra atividade, ele consegue te trazer uma consciência corporal e faz com que você avance muito mais rápido nessas outras atividades.
Você falou que o Pilates ele trabalha muito com a força, né? Com a musculação. Muito. Qual é a diferença dele com a musculação? A diferença básica é a musculação, eu costumo trabalhar a força pensando mais em hipertrofia, então em crescer um pouquinho mais a musculatura. É isso que eu foco principal normalmente da musculação. No Pilates o nosso foco é enrijecer, é trabalhar esse fortalecimento, a musculatura mais profunda principalmente, e enrijecer essa musculatura, trazendo um conforto e uma proteção para minhas articulações. Eu não tenho como objetivo hipertrofiar. Quais são as principais pessoas assim, que te procuram? Sim, um público principal, assim, que normalmente... Quando eles vão te procurar? Com certeza, dores na coluna. Com certeza. Eu acho que 90%. Você chegou, né? Eu acho que 90% é cervical, torácica e lombar. Todo mundo chega porque a postura tá ruim ou porque tá com muita fraqueza muscular, ou porque está com muita perda de flexibilidade muito comprometida. E normalmente assim, a posição às vezes ou no trabalho, né, ou está fazendo alguma atividade de forma errada. Então, com certeza, eu acho que eu posso falar que 90% são dores na coluna. 90%. Carolina, o Pilates ajuda no emagrecimento? Não é um objetivo. Posso dizer sim que o Pilates ajuda no emagrecimento, só que não é um objetivo do Pilates, né? Então, assim, se chega um paciente que necessita de uma perda considerável de gordura, eu sempre oriento os meus alunos que procurem um profissional da área, um nutricionista, para que faça um acompanhamento, né? Um acompanhamento da alimentação, e também trabalhe com algum tipo de atividade aeróbica, né, que eu trabalho um pouquinho do cardio, que tem o objetivo de emagrecimento. No caso do Pilates, ele pode ajudar porque, como eu falei, a gente trabalha no corpo como um todo. Isso faz com que o funcionamento de todos os meus órgãos esteja melhor. Consequentemente, melhora o meu metabolismo, acelera o meu metabolismo. Se eu acelero o meu metabolismo, eu vou ter redução de gordura. Então, assim, a grande maioria perde medidas e tem uma redução de gordura sim, mas não é o objetivo do Pilates. Bom, para finalizar, eu gostaria que você convidasse jovens, adolescentes, né, idosos para poder praticar, né? Com certeza, convido aí todas as pessoas para conhecer, para que façam uma aula experimental, como eu falei, sintam os benefícios do Pilates, porque eu acho que, né, a gente sempre fala muito, mas quando você sente esses benefícios é muito diferente. E uma frase que eu ouço assim todos os dias de todos os meus alunos que estão começando é: nossa, eu imaginei que o Pilates era completamente diferente, era outra coisa. Então ainda existem alguns mitos aí e as pessoas ainda não conhecem tão bem. Então faça uma aula e venha conhecer os benefícios. Obrigada, Carolina. Eu que agradeço. E até a próxima. Foi um prazer, até a próxima.